Bananas e esposas controladoras. Como transformar estes padrões que sabotam o amor? E este vai ser o tema deste SOS Casais, destas conversas com chá. É o terceiro episódio e eu e o meu marido, todas as semanas, vimos aqui falar. Eu vou só aceitar, só convidar aqui o João para, para aderir. Pusemos a vir falar de conversas SOS Casais, no fundo, onde nós despertamos aqui um pouco a consciência dos casais. E hoje temos um tema que é maridos bananas e esposas controladoras. Acreditamos que é um tema diferente, se calhar do que as pessoas estão habituadas, mas vamos já falar o que é isto dos maridos bananas e das esposas controladoras. Queres começar? Olá, boa tarde. Ora bem, começando pelo homem. Oi, deixa eu baixar aqui. Só baixar um bocadinho só para não fazer retorno. Quem está a ouvir, está-nos a ouvir bem? Escreva-nos nos comentários só para nós percebermos, por favor. É mais quando eu falo. Faz um eco. Mas também já estou quase no mínimo. Sim, mas eu agora estou a ouvir bem. Sim, também. Portanto, se Ok. tiverem ouvido bem desse lado, está tudo bem. Ora bem, falando aqui do homem banana e da mulher controladora, ou da esposa controladora. O homem banana é um garoto. Nós costumamos dizer na nossa terra que é um puto. Ele procura casar com uma mãe que mantenha o seu conforto e, ao mesmo tempo, uma ausência de responsabilidade. Ou seja, ele foge a todas as responsabilidades e deixa que as decisões sejam todas tomadas pela esposa, no fundo, porque ela é a mãe. Ele prefere não comprar brigas, ele prefere não se meter em confusões, mas também acaba por se anular, porque ao ele não assumir as responsabilidades, é como se ele não fizesse parte daquele momento, daquela vida. Ele diz sempre, decide tu, meu amor, tu é que sabes como é que é, não, aquilo que tu fizeste para mim está bem. Esta é a posição dele. Do outro lado, o que é que acontece? Acontece que existe uma esposa controladora que muitas vezes, por conta desta atitude, ela vira uma mulher guerreira. Porquê? Porque ela tem que dar conta de tudo. Ela tem que dar conta dos filhos, ela tem que dar conta da casa, ela tem que dar conta das compras, tem que pagar as contas, tem que ir resolver todas as questões que o homem não assume. Ou seja, ela carrega desde o peso da casa completamente dela, como as decisões financeiras, como resolver os problemas emocionais, como resolver todas as situações do dia a dia, e mais importante é que ela acredita que se ela não decidir e não resolver, as coisas não acontecem. Então, aqui acontecem duas situações muito complicadas, que é a mulher fica extremamente cansada, porque ela tem que carregar tudo sozinha, ela tem que decidir tudo, ela tem que fazer acontecer tudo, e fica ao mesmo tempo uma dor muito saliente que é, não posso contar contigo para nada. É como se tu não me fizesses falta. Mais valia que eu ficasse sozinha. E muitas mulheres assumem este posicionamento. Para que é que eu te tenho aqui se eu não posso contar contigo nas situações que são o papel do homem, vamos dizer assim. E depois, mais grave que isto, e é aquilo que nós temos visto na maior parte dos casais hoje em dia, é que as mulheres começam a controlar os maridos de uma forma exacerbada. Começam a ver os maridos como filhos, ou seja, se eles tiverem um filho, passam a ter dois. E mais grave, filho não faz amor com a mãe. Então, a vida sexual do casal acaba por ficar desconstruída, acaba por perder aqui o interesse, ou seja, não só a mulher perde o desejo pelo marido, como o marido perde a libido pela esposa. Muitas vezes aqui acontecem tretas,
Muitas vezes aqui acontecem situações que supostamente não deveriam acontecer. E qual é o resultado desta história toda? Quando o homem se cala para evitar discussões, para evitar problemas, porque ele acha que se não falar a coisa vai funcionar melhor, eles acabam por se afastar ainda mais um do outro. Eles acabam por ficar distantes na mesma casa. Muitas vezes nem falam um com o outro. E quando falam, é de pistola apontada, é de briga. E depois acontece, no fundo, aquilo que nós vemos muitas vezes nos casais que nos procuram, que muitas vezes as mulheres nos dizem que o meu marido é muito calado, o meu marido não toma decisões, eu é que tenho que comandar a tudo, eu é que tenho que ir às compras, eu é que tenho que carregar os sacos, eu é que tenho que fazer isto, fazer aquilo. Portanto, no fundo, a mulher de facto acaba por ficar muito sobrecarregada, mas ambos se colocam nesse papel, até pode ser muito inconscientemente, não é? Porque quem casa não tem propriamente um livro de instruções, não é? Então acaba por, muitas vezes, para não haver conflito, o homem acaba por se calar, a mulher acaba por carregar e depois acabam os dois por empurrar os problemas com a barriga e lá vão naquilo que para eles é Normal. o normal, exatamente. E aqui a questão da esposa controladora também vem de muitas das feridas lá de trás, não é? Porque no fundo nós aprendemos com os nossos pais e nós já falámos isto aqui muita vez e não é, acho que devemos falar para que fique na cabeça das pessoas e das mulheres que elas não precisam de carregar o peso e elas não precisam de controlar. E no fundo quem controla quer segurança, se quer segurança está insegura, então está insegura porquê? Isto no fundo é uma bola de perguntas que nem toda a gente consegue ter a perspicácia de as fazer e de as responder. Só um pequeno apontamento aqui, já agora que falaste nisso. Muitas vezes é engraçado que o homem calado é calado em casa, porque ele com os amigos até é uma pessoa que fala e conversa sobre tudo, mas quando chega à casa ele posiciona-se na mudez. Ele não comenta, ele não toma partido, ele não dá opinião, ele fica como que inerte naquela relação. E isso pode vir muitas vezes de outros posicionamentos, daquilo que ele aprendeu com os pais, daquilo que ele vivenciou lá atrás na infância, porque quando os pais também refletem estes padrões, a tendência dos filhos é repetir, até que não entendam que esse padrão é errado e possam ajustar-se. Era só aqui um posicionamento que às vezes eles não entendem. E falando em posicionamento, e é muito importante também os casais para que estes padrões possam acabar, não é? E que o marido deixe de ser um marido banana e que a mulher deixe de ser controladora. Eu acho que é muito importante quebrarem o padrão e não viverem nessas repetições e posicionarem-se para tomar as decisões. E eu acredito, por tudo aquilo que nós vemos, que muitos casais têm dificuldade tanto em a mulher se posicionar como o homem também se posicionar, porque quando se sentam, para já nem sabem o que é que são acordos. E quando se sentam para criar acordos, muitas vezes a mulher, e eu já fui uma dessas, por isso eu posso falar com legitimidade, que quando estamos a falar e quando alguma coisa não está de acordo, somos as primeiras a apontar o dedo e a dizer que não é bem assim, e no fundo acabamos por querer controlar a relação, controlar o resultado, e muitas vezes é difícil baixar a guarda, mas acima de tudo pensem que estão num relacionamento com filhos ou sem filhos, mas que estão num relacionamento para a vida, porque no fundo é isso que nos faz, não é, ter um relacionamento, aliás, entre aspas, entre parênteses, se as pessoas casaram pelos motivos certos, o casamento será para a vida, não é? Então, agora, se casaram pelos motivos errados, talvez não seja bem assim, mas isso
se calhar dá tema aqui para outra live. Mas é E aquilo que eu... importante também, às vezes, trazer essa clareza, porque muitas pessoas começam relacionamentos pelo posicionamento errado e depois, no meio do caminho, querem construir o caminho certo e ele não é fácil de acontecer, porque os ideais não estão minimamente alinhados. Só deixar aqui esta salvaguarda que às vezes as pessoas dizem, mas eu já tentei de tudo. E se formos olhar onde é que a coisa começou, vamos descobrir porque é que eles, mesmo tentando de tudo, ainda não encontraram um caminho. Não quer dizer que ele não seja possível. É, porque aquilo que nós dizemos muito e quando atendemos os casais e que eles nos dizem isto no início era tudo bom e de há uns tempos para cá não é. E então há uma pergunta que nós fazemos sempre: o que é que aconteceu quando tudo aconteceu? O que é que estava a acontecer nas vossas vidas, nos vossos relacionamentos, nas vossas carreiras, quando as coisas começaram a não funcionar? E então é preciso olhar aí e é preciso a mulher baixar a guarda e o homem assumir a sua posição, mas é preciso que ambos estejam de acordo para que isso aconteça, não é? Verdade, ou seja, as pessoas devem pensar que quando nós falamos em fazer acordos é uma coisa muito complicada. No fundo não é, porque aquilo que nós fizemos que mais resultou na nossa vida foi precisamente começarmos a ter estas conversas, a trazermos as expectativas de um e do outro, a trazermos os papéis de um e do outro, a definirmos o que era de um e o que era do outro e começarmos a clarear a nossa relação pelo acordo mútuo, pelo interesse mútuo. Não há aqui um é mais que o outro é menos, não é por aí. Mas quando nós nos colocamos no nosso papel, não só tu começaste a ter a tendência natural para deixar de ser controlador, como eu cada vez mais assumi o meu papel e fiz a minha função e assumi mais a posição do homem. Porque se eu não tivesse o meu espaço, como é que eu iria ocupá-lo? Não dava para acontecer. Se tu não tivesses a capacidade de entender que a força não fazia parte da tua mulher, mais tarde ou mais cedo isso iria correr muito mal. E não é por aí que as coisas devem acontecer. Ou seja, todos nós, mulheres e homens, temos que ter a clareza de onde nos conduz a posição errada, o papel errado, a função errada. Quando a mulher quer ser como o homem, quando o homem quer ser como a mulher, porque hoje em dia isso acontece bastante, algo vai acontecer lá na frente que vai fechar a conta de uma forma errada. Ou seja, a conta não fecha como deve. Não só o homem como também a mulher vão adoecer, mas adoecer de forma violenta. E muitas vezes até se perde a noção da identidade. Ou seja, o homem deixa de se identificar com o homem, a mulher deixa de se identificar com a mulher e fica uma coisa esquisita. E a vida não acontece como eles objetivaram lá atrás. E no relacionamento é preciso ter em conta vários fatores e um deles é o seguinte: a mulher é a mulher que nasceu com uma fisionomia diferente, com capacidades diferentes, com talentos, enfim, com coisas diferentes do homem, não é? Por isso é que nós somos diferentes e não somos iguais. Mas há muitas mulheres que querem ser iguais aos homens, quando na realidade não o conseguem ser por toda a história que nós temos, não é? E quando elas assumem no relacionamento essa posição mais masculina do eu dou conta de tudo, se eu não fizer ninguém faz, então se ela dá conta de tudo, ela está-se a apoderar do papel da mulher, do papel do homem, e onde é que esse homem tem espaço para se movimentar no relacionamento? Não tem. E a mesma coisa... E acontece o mesmo, eu não estou só aqui a dizer que a responsabilidade é da mulher, atenção, porque isto é 50-50 no relacionamento, mas o homem também precisa de assumir esse seu papel, não é? De homem, de provedor, de tomar a decisão, de ir para a frente, para que a mulher também se sinta segura, porque
a maioria, ao não se sentir segura, acaba por controlar. E é uma questão de insegurança que veio, não é? De lá de trás. Então é muito importante, e no fundo é isso que nós também queremos trazer com estas conversas leves e descomplicadas, é no fundo os casais encontrarem o seu papel, porque há tanto casal que gosta um do outro, mas que no fundo acaba por não se entender. É porque muitas vezes eles também não sabem posicionar, sabes? Porque muitas das conversas que nós ouvimos lá fora acabam por trazer uma ideologia desajustada daquilo que é a lógica da vida, daquilo que é a consciência sistémica. E nós já vimos muitas mulheres bater no peito e muitos homens. A mulher é que sabe. Vamos lá. O homem tem que ser a força, ponto. O homem tem toda a estrutura física para ser a força, mas a mulher tem que ser a sabedoria. A mulher tem que aplicar a sabedoria em tudo aquilo que acontece dentro de casa e muitas vezes naquilo que acontece fora de casa, porque ela tem uma capacidade intuitiva muito maior que o homem. Isso está fora de questão. Ela tem um entendimento das coisas muitas vezes divergentes daquilo que o homem vê. Porquê? Porque o homem vê um caminho, ele vai levar tudo pela frente. Ele não quer saber, ele quer chegar lá. Este é o posicionamento natural do homem, ou seja, ele vai em busca, ele vai à caça, ele vai à procura dos objetivos. Mas a mulher muitas vezes olha, para, respira, olha aqui, toma atenção ali, isto está a acontecer desta forma, não acha que devias ajustar por esta? Ou seja, ele traz um entendimento, traz uma visão, que se o homem seguir, as coisas acontecem de uma maneira mais prática. E ele não precisa de exercer tanta força como está a exercer. Entendes? Mas isto, se nós trouxermos isto para a prática, muitos homens vão entender isto também como um controle, que não é, e outras mulheres vão entender, afinal eu tenho que dar conta das coisas. Não, ela não tem que dar conta das coisas. Ela tem que olhar e saber olhar. Aqui eu acho que é, e batemos sempre no mesmo, porque de facto a questão também acaba por estar aí, é uma questão de comunicação. Exatamente. É uma questão de comunicação, é uma questão de acordos e de se saber falar e de se acordar para que no relacionamento possam caminhar lado a lado e não ir um à frente e outro atrás, é lado a lado, em que ambos trabalham e para o mesmo, não é? Que no fundo é para toda uma plenitude e uma felicidade na relação. E o que é que acontece quando ninguém muda? Quando ninguém muda e o relacionamento segue e o homem continua a ser banana e a mulher continua a ser controladora, é uma frustração para ambos. E esta frustração só tende a crescer e com o amor a perder-se ali no meio do caminho, quando na realidade basta pouco para se ajustar. Porque vamos lá, se ambos dizem que querem mudar, mas ninguém se movimenta, é porque, primeiro, aquele posicionamento é interessante para qualquer um dos dois. Segundo, os objetivos do casal não estão definidos. Então eles não veem a mais-valia de fazer uma mudança. Terceiro, eles não sabem o que é que vai acontecer se eles mudarem. Se um delegar, repara, se a mulher se torna controladora, se ela é guerreira do assunto, ela toma conta de tudo e ela habitua-se a esse pseudo-poder, ela não vai querer abrir mão. Não, eu tenho o controle das coisas. Como é que eu agora vou delegar para ele? Eu não sei se ele dá conta, ele nunca deu. Entendes? Então, se ele nunca deu, eu não vou arriscar a minha vida, não vou arriscar o meu relacionamento. Mais depressa eu ponho porta fora e arranjo outro. Este é um posicionamento que pode ser ajustado se realmente aquele relacionamento não tiver hipóteses, mas é preciso ouvir as duas partes. Como nós dizemos, nós temos que ouvir as duas partes da história, porque já por várias vezes tivemos aqui situações em que um traz um posicionamento e o outro traz outro, e afinal, quando nós cruzamos dados, as coisas são precisamente ao contrário daquilo que nos contam. Então vamos entender que muitas vezes o homem também não consegue mudar
Porque aquela mulher controladora não quer abrir mão. Ela diz, eu delego tudo, mas na prática não delega. Na prática ela fica por trás a ver se aquilo acontece. Mas tu disseste que ias, foste. Mas tu disseste que fazias, fizeste. Mas isto já devia ter acontecido. Não aconteceu porquê? Então, continua o mesmo sistema de controle. E nós já vivemos isso. Portanto, nós sabemos como é que as coisas são. E é preciso entender aqui também que há um momento para tudo. As coisas acontecem no seu momento, no seu tempo, têm o seu desenvolvimento. Porque estes padrões controladores também não aconteceram de repente. Vieram acontecendo ao longo do tempo. Vieram acontecendo ao longo da somatória das posições e das decisões e dos factos que foram acontecendo naquela relação. Então, aquilo que se cria num espaço de tempo maior não pode mudar ou não consegue mudar num espaço de tempo minúsculo. Hoje fizemos o acordo, amanhã já está a ser diferente. Não dá. Não dá. Só se um dos dois for mau. O resto não dá. Nem eu que chamava o mestre dos magos, eu ia ter a capacidade de alterar tudo de repente quando a nossa vivência não era essa. Essa também é outra questão interessante que tu trazes, porque não sei se é uma questão das mulheres, agora já estou melhor, mas eu também queria sempre tudo muito na rapidez. Não é? Ok, nós fazemos aqui um acordo, fazemos aqui um alinhamento e no fundo é aquela palavra do tem que ser. E na realidade os relacionamentos, se nós olharmos um relacionamento como uma semente em que nós colocamos a semente na terra, nós vamos ter que regar, que cuidar para a semente crescer, e quando ela cresce, não é, que vira uma árvore que dá frutos, é preciso cuidar depois dos frutos. E então é uma jornada que por vezes se quer acelerar os processos da jornada, mas que nem sempre é assim, porque quando colocamos uma semente na terra, não é por nós regarmos a semente 5 vezes ao dia durante 7 dias da semana que ela vai crescer, pelo contrário, ela com certeza que vai acabar por apodrecer e por nem sequer nascer. E então tudo isto tem conta, peso e medida. Assim como na vida, nos relacionamentos, é também isso, e é alertar para que as coisas não acontecem da noite para o dia, porque sendo o primeiro passo dado neste relacionamento em que o homem acena a mulher, ok, tudo bem, decide tu, amor, faz como tu quiseres, que acaba por se tornar esse marido banana que nós falamos, e a mulher mais controladora, é criar esse entendimento, criar tipo um plano, digamos assim, e seguir esse plano. E todos os dias fazer um bocadinho para melhorar. Olha, ainda bem que trouxeste esse posicionamento, porque isso vai ajudar as pessoas que estão aqui e depois aquelas que irão assistir. Lembras-te quando nós começámos a reposicionar-nos nos nossos papéis? Constantemente tu me trazias: olha, achas que eu estou a melhorar no meu papel de mulher? Como é que tu me vês hoje? Ok. E nós fomos ajustando e fomos entendendo o que é que estava a ficar melhor, o que é que precisava mudar. Ou seja, tivemos aquele momento de maturação, de crescimento, porque no fundo isto tudo é um crescimento. Um caminho a dois, muitas vezes, requer um ajuste constante. É muito fácil nós perdermos nas diversas situações, porque uma vida a dois não é uma vida a uma. Uma vida a dois tem responsabilidades, e quando nós temos filhos a cargo, mais responsabilidades ainda tem. Então há uma série de atividades que acontecem à volta desse relacionamento que é preciso constantemente estar a olhar, para nós não deixarmos que haja interferências externas que vão deturpar a nossa verdade ou ajudar a que se complique o processo que nós estamos a construir. É lógico. E quem tem pressa, tropeça. Então, quando um dos dois quer que as coisas aconteçam do dia para a noite, vai haver um tombo, vai haver uma queda, vai haver uma discussão, vai haver um conflito, vai haver uma briga. Porquê? Porque nós acordámos que isto ia mudar e não mudou nada. É assim, não é uma página de um livro. É um conjunto
de páginas que é preciso ler, absorver e fazer aplicar. Porque se fosse só ler um livro e virar a página, estava tudo certo. E a vida era o quê? Uma passagem. Porque ela era demasiado rápida. Mas a nossa vida tem um passo a passo. A nossa vida tem momentos. A nossa vida tem acontecimentos, tem vivências. E essas vivências são tão mais ricas quando nós trazemos para jogo aquilo que é a tua habilidade natural, a minha habilidade natural, e os dois conseguimos chegar mais longe. Em entendimento. Quando nós competimos e chocamos nos nossos ideais e criamos muitas vezes brigas que têm um fundamento e uma utilidade oculta, que não é colocada nunca para jogo, então a nossa vida, em vez de ter esse crescimento, ela não cresce. Ela fica estagnada ali. Porquê? Porque há uma espera nas relações. Nós fizemos um acordo, tivemos um posicionamento, mas tu queres que a coisa aconteça hoje, eu quero que a coisa aconteça amanhã, um está à espera que faça, o outro não faz, briga. Briga constante. Então é preciso entendermos que tudo tem um momento, tudo tem um movimento, tudo tem um passo a passo. Alguém tem que dar o primeiro passo para que as coisas comecem a transformar-se. Alguém tem que decidir agora, vamos. Agora isto vai acontecer. Agora, com o meu apoio, com a minha ajuda, com o meu entendimento, ou com o teu entendimento, as coisas vão a um caminho diferente daquilo que já aconteceu antes. E nós conseguimos, cada um, ocupar o seu espaço, ocupar o seu lugar. E não quer dizer que o homem não ajuda a mulher e a mulher não ajuda o homem, não é por aí. Não misturemos as coisas. Ou seja, eu posso ter o meu papel e tu podes ter o teu. Mas se eu tiver tempo disponível e tu tiveres a necessidade daquilo que está a acontecer, ter um apoio, ou mesmo que eu não tenha tempo disponível, mas esteja na zona e tu precisas de um apoio, se é necessário, eu vou. Se é necessário, eu dou esse apoio. É a minha função, porque além de tudo, eu também tenho que proteger. Porque tu és a pessoa mais importante da minha vida a seguir a mim. Então eu tenho que te proteger. E as pessoas não entendem isto. Como nós dizemos, não é? As esposas precisam de ser protegidas, os homens incentivados e as crianças, não, as mulheres, precisam ser valorizadas, os homens desafiados e as crianças protegidas. É isso, agora falta-me aqui. E era como tu dizias, que é pequenos passos para começar e para mulheres que estejam aqui, que têm maridos, aprendam a delegar, aprendam a soltar o controlo e a confiar de que o vosso marido é capaz. E para os maridos é preciso aprender também a assumir a voz da responsabilidade e a assumir que a tua opinião como homem, ela importa e ela faz a diferença. Mas nós acreditamos que para muitos casais seja difícil, por isso é que nós também, os dois, existimos, porque também fazemos as consultas de casal, mesmo para trazer toda esta clareza e ser um apoio no caminho desses casais para se ajustarem, para a mulher assumir o papel dela, para o homem assumir o papel dele, no fundo para entenderem o que é que precisam de ajustar para seguir caminho leve e feliz. Então, para ambos, o amor precisa de ser uma parceria e não uma submissão ou um controlo. E o diálogo é de facto o primeiro passo. E então vocês precisam de começar a falar sobre aquilo que sentem e aquilo que precisa de ser mudado. Isto é tão simples assim, de verdade. Olha, eu acho que o mais importante aqui, que tanto os homens como as mulheres precisam de entender, é que quanto mais clara for a comunicação entre os membros do casal, mais fáceis serão lidar com os problemas. Mais leves os problemas serão dentro da relação. Porquê? Porque tudo está claro. Quando não existem segredos no casal, quando não existem temas tabus ou temas ocultos, ou mesmo que haja, no nosso caso, por exemplo, ambos temos um relacionamento anterior, tivemos as nossas vivências, mas em nenhum momento essas vivências neste ajuste fizeram impacto porque nós trouxemos a verdade para a mesa. Então,
até aí tudo ficou claro para nós sabermos quais eram os nossos filtros, as nossas defesas, os nossos escudos, as nossas armaduras. Tudo isso foi desmontado, porque nós tínhamos um interesse que a relação fosse para a frente. E importante aqui o homem assumir o seu posicionamento e a sua palavra ter valor, mas ter uma palavra firme que agregue valor, e a mulher também saber trazer a sua subtileza, a sua astúcia para jogo, fazendo valer a sua palavra, fazendo valer o seu posicionamento. Os dois consigam valorizar um ao outro e os dois se consigam valorizar a eles próprios. Porque dessa forma não tem como esse relacionamento não crescer. Não tem como essa vida saudável não acontecer. Agora, ajustem-se, sentem-se, conversem, tragam todas as verdades para o jogo, tragam todas as mentiras para a clareza do momento. Porque muitas vezes a maior arma de arremesso é a meia-verdade. A meia-verdade é uma mentira que destrói relacionamentos. Porque fulano disse que tu fizeste. Porque fulana disse que tu foste. Meia-verdade. Essa pessoa nem faz parte da história. Porque quer ter mais poder dentro da relação do que os próprios intervenientes da relação. Acabem com isso. Acabem com isso. Falem entre vocês. Olha, tu trazes aí um ponto e estamos a terminar aqui a live, que é o casamento no fundo é um caminho a dois e que muitas vezes os casais acabam por estar tão cansados que se esquecem de andar juntos, tal e qual como eu disse ainda há pouco, não é? Caminhar lado a lado. E hoje nesta live acho que foi aqui foi uma boa aprendizagem, um bom abrir de caminho para se olharem e para reconhecer quais os padrões que um e outro têm e que ambos podem ajustar e podem transformar no relacionamento e pequenos passos para a transformação. No fundo é a mulher soltar o controle e o homem assumir a responsabilidade de homem e os maridos deixarem de se anularem, não é? E as esposas deixarem de controlar. Também. Eu acho que acima de tudo as pessoas olharem até que ponto é que esses padrões estão presentes nas relações que eles estão a viver e entender que se eles precisam de ajuda, e eu sei que para muitos casais o difícil é pedir ajuda, o nosso papel não é, vamos lá, escavar a vida dos casais. Não é por aí. Aquilo que nós mais procuramos fazer com as consultas do SOS Casais é trazer clareza para o casal. É entender onde estão os nós cegos do casal e ajudá-los a conseguir essa clareza, essa coragem para dar a volta, essa coragem para reverter tudo aquilo que está a acontecer. Porque, no final, tudo faz sentido. Só não faz sentido quando cada um ruma para o seu lado. Isso não faz. Olha, acho que foi uma mensagem bonita para nós terminarmos estas conversas SOS Casais. Para a semana é a semana do Natal, não vamos estar. Na outra semana é a semana da passagem de ano, portanto também não vamos estar. Vamos voltar em janeiro, mas estamos aqui deste lado disponíveis para quem tiver interesse nos contactar. Nós damos estas consultas presenciais e também online para quem sentir e deixar aqui uma mensagem de esperança e desejar-vos umas boas festas, um bom Natal e um excelente ano de 2025 e que seja a transformação pessoal e a transformação de casal. Também. E aproveitem o momento das festas para realmente verem que vocês podem ser felizes. Obrigada, um beijinho. Beijo. E até para o próximo ano. Sejam felizes.